Legal, vamos ouvir o jornalista, a gente respeita, mas quando tem um cara que sabia fazer isso... Não, absurdo. Debaixo da pressão e com um monte de jornalista enchendo o saco... E dando entrevista legal depois, dando entrevista, Não é que ele chegava depois, os 3 pontos, eu gostei muito do jogo, o professor tem que melhorar, não. Ele chegava depois e falou, você jogou mal, Edmundo, mas meu salário tá 4 meses atrasado. Isso é foda. Isso era legal. Aliás, não só o Edmundo, como toda a geração, assim, do Edmundo pra trás, tinha personalidade pra dar entrevista. Depois do Edmundo pra frente, é um saco ver entrevista de jogador. Um ou outro. Porra, perdeu, é um ou outro ali que ainda... Você vê que é um ser humano falando, porque o resto fica... Acho que o último foi o Sheik, né? Eu acho, o último foi o Sheik. Tem toda a razão. O Marinho dos Santos também ainda tem personalidade. Tá no Flamengo agora. Mas também segura bem. Segura bem. Aquele media training que os caras fazem, que em vez de ensinar o cara a falar, ensina o cara a não falar, né? Ô, Edmundo, você acha que você teve muito media training ou não tinha? Não tive nada. Você acha que você sentiu falta, você queria ter tido na época? Não, então, Danilo, assim, muito da minha mágoa era com as mentiras que eram faladas. Por exemplo... Quem falava essas mentiras? Jornalista. É lógico, né? Certo? Não, sim, são eles que... Eu também tenho as minhas também. Mas o que acontecia? Antes, eles ficavam dentro do campo junto com a gente. E quando eles iam fazer uma cobertura de treino que não acontecia nada demais, eu ficava preocupado. Porque eles colocavam lá, Edmundo brigou com fulano. Porque falar que eu briguei era Aí você brigava pra falar que eles tinham razão. Não, eu brigava com eles. Aí assim, viu como ele briga? Porque eu acabei tomando um rótulo negativo. Pra vender jornal. Pra vender jornal. Hoje é pra vender clique, na época é pra vender jornal. Mas eu sempre fui bem tranquilo, assim, embora reagisse mal. Eu nunca fui santo, mas eu nunca provoquei brigas assim. Podia brigar com o Danilo, né? É que o Danilo... Ia ser legal, hein? Ia ser bom, hein? É que o Danilo foi generoso. Vale a pena. O Danilo foi generoso, mostrou só os gols. Também teve Eu muita jamais briga. brigaria com o Edmundo, porque quando eu entro numa briga, eu arregaço, eu deixaria ele paralítico. Ô, louco! Começou, hein? Eu não vou brigar, eu jamais faria isso. Eu sou uma pessoa, eu tenho muitas técnicas de golpe. Eu levantava, hein? Não vamos brigar. Ele falou que ele não briga, ele só reage. Vai provocando. Eu não vou brigar com ele. Tá jangolão desse, vai fazer o quê, né? Jamais. O boneco de Olinda vai dar um start pra cima. Vai ficar assim, não. Sabe quantas modalidades de luta eu já li no Wikipedia? Já sabe? Verdade, isso é verdade. Sabe várias. Eu queria fazer uma pergunta hipotética para o Edmundo. Aquela Copa que a gente perdeu da França, eu não lembro que ano foi. 98. Que era para você entrar e depois resolveram pôr o Ronaldo mesmo meio... Sei lá o que ele teve. Depois de convulsionar, né? Eu torci muito para que você entrasse. Eu também. Acho que você a gente teria ganho, acho. Eu também. Aquela Copa que eu mais torcia para entrar em campo era o Edmundo. Não só porque o Edmundo, aliás, assim, quantas vezes eu já te xinguei, Edmundo, porque eu sou corintiano. E na época que você tava lá no Palmeiras, naquele Dream Team da Parmalat, lá, eu odiava. Foi por isso que você chamou ele pra briga agora, pô? Você não sabe como eu xinguei o Edmundo, como eu xinguei o Evair, como eu xinguei o Zinho, como eu xinguei todo mundo naquela época, que foi a época que eu era corintiano de verdade. Mas eu xingava você porque você jogava pra caralho, você jogava muito contra o meu time. E naquela Copa, eu pensava, como que esses porra não vão pôr o Edmundo, cara? Não, e tem mais, hein? Ele não entrou, que o Ronaldo voltou de última hora. Aí a hora que teve a substituição, em vez de colocar você, colocaram o Denilson, né? Ou seja, porque ele ia entrar como titular, de repente colocaram o Denilson, então erraram. Eu sou corintiano, eu sabia o que acontecia quando o Edmundo entrava com vontade de provar alguma coisa em campo. Eu sabia. Mais do que ninguém, porque eu sou corintiano, porra. E os caras não põem o Edmundo, cara. Mas, Edmundo, você teria ganho essa Copa pra gente? Eu acho que não. Porque eu acho que são muitas coincidências que aconteceram. Mas eu acho que tem que... Mas você é um cara que definiu o jogo. Não, eu jogava no ataque, eu tinha muita vontade, eu sabia fazer gols. Se eu tivesse oportunidade, eu poderia fazer. Mas a história começa um pouco antes. Quando começa errado, não pode terminar... Você estava talvez num dos seus melhores anos. Com certeza. Eu estava jogando muito, jogava na Itália nessa época. E por que você não entrou, cara? Porque o técnico não quis, e a história é um pouco antes disso. E te dá raiva, não vai dar um soco no técnico e falar, porra, eu tô aqui, caralho! Na época deu, vai. Não, cara, olha só, uma coisa que eu aprendi, assim, e... Não sei nem se a gente consegue mais falar isso que eu vou falar agora, mas eu vou falar mesmo. Isso. Eu sempre aprendi a respeitar os mais velhos, assim. E eu respeitei o seu Zagallo,
Mas ele errou, vera, hein? Óbvio. errou feio. Achei que ia ser mais pesado, né? Não no dia. Não no dia da final da Copa, porque eu acho que não era ordem técnica, não era uma decisão de ordem técnica, era de ordem médica. O médico é que deveria... Mas o Lídio Toledo nem está mais entre a gente, então passou.